Olá, eu sou a Maria Cláudia Bonadio e eu tô aqui para gravar, né, o 10º e penúltimo. Era para ser o último, mas eu concluí que não dava para falar tudo nesse episódio, né, sobre as histórias dos livros de moda, né, no Brasil. Então eu vou começar a falar agora, né, o foco desse vídeo de hoje é a importância das editoras universitárias ou aquelas ligadas à instituição de ensino, né, no Brasil, para, né, a publicação de livros na área de moda, sobretudo aqueles ligados, né, à teoria, né, às questões conceituais, né, às questões ligadas à história da moda aqui no Brasil. Então eu vou começar pela editora Senac São Paulo, que no início, né, aí dos anos 2000, vai dar uma contribuição muito importante para o campo, né. Importante dizer que essa editora, ela tá ligada, né, de alguma maneira, ainda que sejam coisas diferentes, mas ela tá ligada ao próprio Centro Universitário Senac, né, que a partir aí, né, de 1999, se eu não me engano, passa a oferecer cursos superiores na área de moda, né, e entre 2005 e 2008 também o mestrado em moda, cultura e arte, o que provavelmente vai impulsionar, vai fazer com que haja um interesse maior da editora, né, em publicar esse tipo de título. Então, um livro que eu acho assim fundamental, né, que realmente impactou bastante, né, nos estudos sobre moda no Brasil, é o da Diana Crane, né, que é A Moda e Seu Papel Social, que vai abordar a moda por um viés sociológico, mas também histórico-sociológico, porque tem bastante coisa de história dentro do livro da Diana Crane. E eu acho que os dois capítulos mais importantes da Diana Crane são, né, os que ela vai tratar mais que ela vai focar mais especificamente o século XIX, né, que é a moda como resistência não verbal, e um outro que ela vai tratar da classe operária. Por quê? Porque ela vai olhar para a cultura de moda e vai perceber como ela se manifesta não apenas, né, nessa moda da alta sociedade, nessa moda dominante, né, nessa moda feita para as mulheres das elites, mas como essa cultura acontece também, né, nas camadas populares no século XIX e, sobretudo, né, no capítulo que ela vai falar da moda como resistência não verbal, a relação das mulheres, né, e a calça no século XIX, como isso, em certa medida, né, era visto por um lado, como uma espécie de rebeldia, né, como uma forma de se contrapor às normas, ao mesmo tempo que era necessário para as mulheres das camadas, né, mais populares, que precisavam trabalhar, e a calça acabava sendo necessária, mas como a saia também não era dispensada. Então, eu acho um trabalho muito bacana. Ela também tem um capítulo sobre moda e cultura popular, onde ela vai focar mais na moda masculina no século XX, né, e é um livro que eu recomendo bastante, né? Ela também vai pensar os desfiles de moda contemporâneos, né? E acho que é um trabalho realmente muito importante. Outro livro que a editora Senac vai publicar nesse período é o História Social da Moda, da Daniela Calanca, que é uma pesquisadora italiana, né? E que vai fazer aquilo que eu, né, várias vezes critiquei que alguns autores não faziam, que é exatamente pensar os porquês da mudança da moda, né? Quais são as razões e como tudo isso se relaciona, né, com a estrutura da sociedade, como isso se relaciona, né, com aquilo que está ocorrendo, com as grandes mudanças da sociedade, mudanças tecnológicas, mudanças de pensamento, né. Então é um livro que eu acho também muito bom para entender, né, que moda não é só, que história da moda não está ligada só a essa ideia de mudança de silhuetas, né, ou a história dos estilistas, mas que ela está ligada à história da sociedade, dos anônimos, né, da cultura de massas, etc. Então, eu acho um livro bem bacana também, né. Outro livro que a editora Senac vai lançar, e é claro que eu estou falando aqui daquilo que no meu trabalho, né, eu costumo... teve um impacto que eu realmente costumo utilizar mais, né? Até porque eu tenho uma formação em história, né? Graduação, mestrado, doutorado em história. Então, é óbvio que eu não tô dizendo para vocês que livros da área
prática, que vão ensinar a fazer modelagem, que vão ensinar, né, sobre styling de moda, que eles não são importantes. Mas esses livros eu conheço menos, né? Então, porque exatamente o que eu trabalho é história da moda. Então, outro livro que eu acho bem importante que o Senac vai lançar em 2007, se eu não me engano, é A Cultura das Aparências, do Daniel Roche, que é um historiador francês, né? E que lá nos anos 80, esse livro originalmente ele foi publicado nos anos 80, ele vai fazer um grande estudo, né, sobre a cultura das aparências no século 17 e 18 na França, e vai usar fontes que até então eram muito pouco utilizadas para estudar a moda, porque esses grandes manuais de história da moda estavam sempre recorrendo às imagens, às pinturas, aos quadros, às gravuras, às esculturas, né? E o Daniel Roche vai recorrer a quê? Aos inventários, né? Aos romances, né? Então, às leis, a uma série de outros documentos, né? Que de modo geral, não eram utilizados para pensar a história da moda, né? E ele consegue levantar questões, por exemplo, assim, como é que era o guarda-roupa de uma senhora, né, enfim, da nobreza, né, lá um pouco antes da Revolução, né? E a gente vai descobrir, por exemplo, através do livro do Daniel Roche, como, né, o que naquele momento era um guarda-roupa rico, né, era um closet cheio de coisas, né, tô brincando, não usava a palavra closet, né, é muito diferente do que é um guarda-roupa de uma pessoa rica hoje, né, o consumo de moda era muito menor, os produtos, né, a circulação de produtos, a produção e circulação de produtos era muito diferente, né, então não tem nada desses, né, guarda-roupas espetaculares, como a mulher que recentemente falou que tem 500 pares de sapatos, né, e não sabe onde utilizar. Ninguém tinha 500 pares de sapato no século XVIII, né, Maria Antonieta que vai, né, ter um guarda-roupa muito vasto, né, e que dizem, né, alguns dos seus biógrafos usava aí uma roupa por dia, né, ainda assim, né, provavelmente não tinha 500 pares de sapato, tá? Bom, e o Senac também vai investir nesse período, né, na publicação de livros de autores brasileiros. São poucos, né? Mais especificamente ligado à moda é o livro da Wanda Ferron, né? Wanda Maleronca, porque o nome na tese, né, que isso aqui deriva de uma tese de doutorado, era Wanda Maleronca Ferron, mas a Wanda Maleronca, que é o fazer roupa virou moda, né? Quando ela vai estudar, né, então o figurino de ocupação da mulher 1920-1950. Então ela vai estudar um pouco a formação das mulheres costureiras em São Paulo, né? O que é uma modista, como é que elas trabalhavam, qual a diferença da modista para costureira, a importância dessas profissionais na sociedade, né? E também o meu livro, né, Moda e Sociabilidade, Mulheres de Consumo na São Paulo da década de 20, sobre o qual eu não vou entrar em detalhes hoje, posso depois falar dele num outro momento, tá? Bom, além, né, da editora do Senac, a gente vai ter também, né, a Anhembi Morumbi investindo na edição de livros nesse período, e livros de autores brasileiros, porque como eu falei, o Senac vai trazer ótimas contribuições, mas a maioria de autores estrangeiros. E a Anhembi Morumbi, que naquele momento oferecia um curso, né, online, né, primeiro curso de educação à distância, de uma pós-graduação, né, em moda e comunicação, vai publicar, vai transformar em livro, né, muito do conteúdo que os autores, que os professores que eram, né, que trabalhavam nesse curso, produziam, né, dentro desse curso. Então vai transformar muito do que era abordado nas aulas em livro, né? Aí essa é uma coleção que a Kátia Castilho vai coordenar, né? E esse é o livro de autoria da própria Kátia, né, que chama Moda e Linguagem, e que acaba também se tornando uma referência bem importante, né, para entender a relação, né, entre moda, corpo e linguagem, né? Eles vão publicar também vários títulos, né? Outro exemplo é o da Cristiane Mesquita, né? Que é moda contemporânea, 4 ou 5 conexões possíveis, né? Enfim, mas realmente eu não vou poder falar de todos os livros aqui, né? E vou passar agora para uma outra categoria, que são as editoras universitárias ligadas à universidade pública. Durante bastante tempo, né, os livros mais ligados a essas questões teóricas da moda são praticamente ignorados por essas editoras. Uma exceção é o Barthes, que eu falei lá no primeiro vídeo, cujo livro vai ser publicado pela EDUSP, né, em 79.
Entre o Barthes e o próximo livro que trata desse tema e que sai por uma editora de uma universidade pública, né, vão se passar aí, né, alguns bons anos. Então, aí em 92, né, a Maria do Carmo Rainho defende o mestrado dela e em 2002 ela vai conseguir publicar ele em livro pela UNB, né? Então, é o livro A Cidade e a Moda, né, que então chega aí às livrarias, né, em 2002, como eu disse para vocês. Então, vejam, de 79 para 2002 passa um baita tempo, né? E o livro da Maria do Carmo também acho que é bem importante para a gente pensar a história da moda, porque ele é um livro que vai falar dessa relação entre moda e cidade no Rio de Janeiro após a chegada da corte, o impacto da chegada da corte, a importância dos primeiros periódicos, né, na Rua do Ouvidor, que era a grande rua do comércio. Então, para quem quer assim entender como é que funcionava a moda, nessa relação entre moda e cidade no Rio de Janeiro no século XIX, eu acho que esse livro é uma grande referência, né? Mais contemporaneamente, aí também entra a Maria do Carmo Rainho, né? Em um outro momento, que seria de uns 10 anos para cá, quando as editoras universitárias ligadas a universidades públicas começam a publicar mais títulos na área, né? A gente começa a ter a gente tem sim um crescimento. Então, por exemplo dessas publicações são Quando a Cultura, né, entra na moda, que é o livro da Emanuele Kelly, né, que trata sobre da mercantilização do artesanato e suas repercussões no cotidiano de bordadeiras de Maranguape, né, que foi publicado pela UFC, né? Então, tratando de um tema, inclusive, bem específico, é a dissertação de mestrado da Emanuele, que vira livro, né, e que vai trabalhar com o tema da cultura regional, né, dos bordados. Mas isso é muito importante também, porque, né, existe toda uma cultura do artesanato que a gente tem muito pouco disso, né, em termos de reflexões nos livros. Muitas vezes você vai ter o quê? O ensino da técnica, mas a gente também tem que pensar, né, essa cultura do artesanal na moda. E para acabar o post de hoje, que já tá cumprido, né, eu vou falar rapidamente, assim, tem pelo menos, aí eu fiz um levantamento, pelo menos de 50 títulos publicados por editoras universitárias. Também não dá para falar de tudo, eu também não tenho todos os livros, né? Mas esse aqui é um trabalho que eu conheço bem, que chama Uniforme no Trabalho, né? Uniforme e Trabalho no Vale do Aço, pela editora da Federal de Viçosa. E ele é também da Rita de Cássia Pereira Farias, que é professora da Federal de Viçosa. A Emanuele Kelly não era professora da Federal do Ceará quando o livro dela saiu pela editora, tá? Ela ganhou um prêmio, um concurso, por isso que o livro foi publicado. E esse livro é bem legal, né? Porque ele vai pensar a questão do uniforme nas relações de trabalho. Quer dizer, o uniforme torna as relações mais igualitárias, né? O uniforme vai realmente fazer com que eu me sinta, né, muito próximo ao meu chefe ou não, né? Como é que isso funciona? Então, a gente tem pouquíssimos trabalhos sobre uniforme no Brasil, e ainda que seja um estudo de caso específico, a Rita vai trazer importantes contribuições para a gente pensar, né, essa questão do uniforme, mesmo que sejam outros tipos de uniforme, tá? Então, eu volto em breve com o último post, né, o último vídeo da série.